glorificação é receber o corpo ressurreto. Então, vamos lá? Um dos textos chaves que nós temos para isso é aquele texto de João 14:6. Vocês se lembram? É um texto conhecidíssimo pelos cristãos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando a gente começa a analisar os artigos desse versículo, a gente observa que Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Só existe ressurreição, só haverá ressurreição por causa da obra que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Então vamos lá, irmãos. Eu separei aqui o capítulo da ressurreição das Escrituras. Vocês sabem qual é? O capítulo que trata especificamente sobre a ressurreição na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58. Eu não irei ler todo o capítulo, porque senão o culto será só para a leitura do capítulo. Ele é muito extenso. Ele tem 58 versículos, mas à medida que a gente for estudando, aí a gente vai fazendo a leitura dos textos que estão nesse capítulo, tá bom? Vamos lá? Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender que quando Cristo nos redimiu na cruz, quando Cristo derramou o seu sangue por nós no Calvário, ele não nos redimiu somente na alma ou no espírito, ou no nosso ser espiritual, como você queira entender. Cristo, ele nos redimiu por completo. Cristo pagou o preço inteiramente por nós. Ou seja, a obra da redenção na cruz do Calvário envolve a minha alma, o meu ser espiritual e o meu corpo também. Cristo não salvou só a nossa parte metafísica. Cristo salvou também a nossa parte física, a nossa parte que se chama corpo. Então, quando Jesus Cristo voltar e nós ressuscitarmos, nós hoje não nos encaixamos nisso. Então, quando Cristo voltar e os crentes do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento e de todas as épocas ressuscitarem, eles vão receber o seu corpo físico e então a obra da redenção estará completa. Hoje a obra da redenção não está completa no sentido de que o nosso corpo ainda geme por causa do pecado. O nosso corpo ainda sofre por causa dos efeitos do pecado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, a obra da redenção estará 100% completa. O nosso corpo ele será liberto dos efeitos do pecado e nós serviremos a Deus para sempre nesse corpo. Estão conseguindo compreender, irmãos? Uhum. Continuando, então. Quando a gente analisa aqui 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição das Escrituras Sagradas, nós verificamos que Paulo ele tem que lidar com uma coisa que existia na cidade de Corinto e que estava começando a entrar na igreja de Corinto, que era a tradição. E qual era a tradição que existia na igreja de Corinto? A filosofia grega, ela sempre deu importância à imortalidade da alma. A filosofia grega, os intelectuais, os coríntios especificamente, eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam e davam importância que a alma ela iria existir para sempre. Então eles acreditavam nessa doutrina que era bíblica. Mas existiam doutrinas bíblicas que eles rejeitavam e aquelas que eles acreditavam, eles distorciam. E a doutrina da ressurreição do corpo, ou seja, a doutrina da glorificação do corpo, estava sendo distorcida pelos coríntios, pelos intelectuais da época e por alguns crentes que viviam na igreja de Corinto. Então, Paulo ele começa a combater essa tradição. Vocês sabem que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina bíblica. A nossa alma, ela sempre irá existir. Não existe aniquilação da alma, como algumas seitas ensinam. Na verdade, seria até prazeroso, né, para alguns, quando morressem, se a alma fosse extinta, né, se ela parasse de existir. Porque a pessoa só viveu no erro, nunca fez a vontade de Deus, sempre transgrediu a palavra, então morreu, a alma foi eliminada. Isso seria muito bom, seria prazeroso para algumas pessoas. Mas a verdade é que a alma ela não será aniquilada, ela não será extinta.
a alma ela irá existir para sempre. Mas, irmãos, não confundam isso, nós não somos eternos, viu? Porque nós fomos criados, nós tivemos um princípio. A nossa alma teve um começo, assim como o nosso corpo. A nossa alma ela não existiu desde sempre com Deus. A nossa alma teve um princípio, ela teve um começo. Então nós não somos eternos, mas a nossa alma nunca deixará de existir. A nossa alma vai permanecer para sempre, quer com Deus ou sem Ele. Estão compreendendo? Sim ou não? Sim. Que bom que hoje vocês estão caladinhos. Isso é muito legal. Então, irmãos, Paulo então começa a combater essa tradição. Eles defendiam a doutrina da imortalidade da alma, correto. Mas eles não conseguiam colocar na sua cabeça que o corpo um dia iria ser ressuscitado. Como que é isso, Paulo? O corpo que foi... que entrou em estado de decomposição, de putrefação, como que ele vai voltar à vida? Como que ele vai ser completamente restaurado à vida? Então isso não fazia sentido para eles. E a verdade era que tanto os hebreus, né, que são os judeus, ensinavam sobre a ressurreição, e também os cristãos. Mas os gregos, eles não conseguiam conceber como que o corpo um dia seria restaurado a vida novamente. E aí Paulo vem com o fato. E qual é o fato? A ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E aí ele vai trabalhar nisso aqui em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58. Ele vai dizer que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então qual é o fato, irmãos? A tradição é que eles rejeitavam a doutrina da ressurreição, mas acreditavam na doutrina da imortalidade da alma. E qual era o fato? O evangelho. E o que o evangelho dizia? Que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo ele vai trabalhar dentro disso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Irmãos, quando nós lemos 1 Coríntios 15, aqui do versículo 1 em diante, nós verificamos que Paulo ele estava pregando contra uma pessoa, ou um grupo, ou alguns grupos. E quem eram esses grupos? Quais eram esses grupos? Ou quem era essa pessoa? Ou quem eram essas pessoas que estavam dizendo que a realidade da ressurreição dos mortos não existia, ou que a ressurreição dos mortos não era como a Bíblia estava ensinando, como o Evangelho estava expondo? Existem 3 possibilidades para isso. A primeira possibilidade é que aqueles que estavam distorcendo a verdade da ressurreição nas Escrituras, lá na igreja de Corinto, eram os saduceus. Vocês se lembram dos saduceus? Eles chegaram diante de Jesus um dia e fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, mestre, nós sabemos que se uma mulher se casar com um homem... Você falava, o que está acontecendo? Não, gente. Você chamou pra gente tomar pra ela? Não tá normal pra essa pra o outro. Eu tô, vocês estão fazendo defunto hoje. Foi bom quando durou, né, Daniel? A Carla tá querendo puxar. Não, gente, eu não tô, mas tô estranha pra Cássia. Ela tá assim, ó. Então, o olho dela começou a fazer assim, eu falei, gente, acho que ela tá estranha. Eu achei que eu tenho que levantar e expulsar. Pode ir, vai. Queima. Então, os saduceus chegaram diante de Jesus e perguntaram assim: mestre, nós sabemos que se um homem se casar com uma mulher e tal homem morrer sem deixar descendência, o seu irmão se casará com ela e o primeiro filho ele dedicará a ela. E aí, Senhor, e se o outro irmão morrer? E se o outro morrer? E se os 7 irmãos que se casaram com ela morrerem? Na eternidade, ela será mulher de quem? Aí Jesus diz assim, ó, vocês erram porque não conhecem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Aí ele diz, na ressurreição, ninguém se casa e ninguém é dado em casamento. Serão semelhantes aos anjos. E aqui Jesus ele combate 2 erros que os saduceus defendiam. Primeiro, os judeus não defendiam, os judeus, mas aqui a elite dos saduceus. Os saduceus não defendiam a ressurreição dos mortos. Aí Jesus fala, na ressurreição dos mortos, ninguém se casará. Jesus já mostra para eles que eles estão equivocados, que o ensino deles contra a ressurreição é uma heresia. E aí Jesus diz,
na ressurreição eles serão semelhantes aos anjos. E aí Jesus combate um segundo erro que os saduceus defendiam, porque eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em anjos. Então Jesus ele combate de uma só vez duas heresias que os saduceus defendiam. Eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em espíritos. Jesus mostrou que a ressurreição dos mortos é uma verdade e que os espíritos também existem, no caso, os anjos. Tanto os anjos bons como os anjos maus. Mas aqui no caso, Jesus estava falando sobre os anjos bons, os anjos justos. Irmãos, e aí, essa é a primeira possibilidade. Então, esse soldado de Deus, ele acha que morreu, acabou. Eles achavam. Não. Eles... Mas você não crê na ressurreição? Não, mas eles acreditam na alma. Entendeu? Acreditam na imortalidade da alma. Não acreditar na ressurreição do corpo não significa que a pessoa não acredita na imortalidade da alma. Duas coisas diferentes. Porque hoje, vocês sabem que hoje quando uma pessoa morre, ela entra em algo que é chamado de estado intermediário. O que é o estado intermediário? É exatamente o intervalo entre a morte e a ressurreição, onde a pessoa existe na eternidade somente no seu ser espiritual. Ou seja, os cristãos que morreram, ou os crentes que morreram, estão na presença de Deus somente no seu espírito. Eles servem a Deus no seu ser metafísico. E os ímpios estão sofrendo hoje no tormento, mas no espírito apenas. E nós iremos verificar aqui, daqui a pouco, que a ressurreição ela é tanto de cristãos como de ímpios também. Mas continuando aqui, irmãos, então a primeira possibilidade, quem é que se opunha à doutrina da ressurreição aqui na igreja de Corinto? Primeira possibilidade, os saduceus ou os seus discípulos. Eles disseminavam eles pregavam que a ressurreição dos mortos era algo impossível, era algo herege, era algo errado. E os seus discípulos também ensinavam isso. Então, uma das possibilidades pode ser essa aqui contra a igreja de Corinto, que os saduceus estavam pregando contra a doutrina da ressurreição. Os saduceus também eram uma igreja? Não, os saduceus eram um grupo, uma elite dos judeus. Era uma vertente dos judeus, assim como os fariseus. Os fariseus e os saduceus eram dois grupos dos judeus muito poderosos. Mas os fariseus eram um grupo mais importante e influente. Mas os saduceus vinham depois, entende? E eles não acreditavam nem na doutrina da ressurreição do corpo, ou seja, que um dia o cristão irá receber o seu corpo, e nem acreditavam nos espíritos, nos anjos. E Jesus mostrou que eles estavam errados. Então, uma das possibilidades aqui, quem é que pregava contra a doutrina da ressurreição na igreja de Corinto? Os saduceus ou os seus discípulos. É uma possibilidade. A segunda possibilidade é que pessoas de dentro da igreja que distorciam a doutrina da ressurreição e pregavam contra ela. Por exemplo, Himeneu e Alexandre, que se desviaram, que se perderam, que naufragaram na fé, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, eles acreditavam numa ressurreição que já havia acontecido. Ou seja, Jesus, de fato, ele ressuscitou. Mas Jesus, ele é a primícia dos que dormem. A Bíblia não diz que somente Cristo ressuscitará. A Bíblia diz que haverá ainda uma multidão que ressuscitará, que vai receber o corpo transformado de volta. Então, uma das possibilidades aqui que nós temos, uma das três, é que os próprios irmãos da igreja, que na verdade não eram irmãos, estavam ali infiltrados, pregavam contra a doutrina da ressurreição. E a terceira possibilidade, quem é que estava pregando contra a doutrina da ressurreição aqui na igreja de Corinto, e que Paulo estava combatendo, eram os intelectuais. Aqueles que eram doutores, aqueles que tinham conhecimento. E esses sempre são os mais difíceis de lidar, porque eles têm bagagem, eles têm argumento para poder debater em assuntos que eles defendem. E Paulo aqui então começa a debater contra eles. Então, das três possibilidades, aquelas que os estudiosos mais defendem, aquela que os estudiosos mais defendem é a última. É que Paulo estava pregando aqui contra um grupo de intelectuais ou contra grupos de intelectuais que estavam pregando contra a doutrina da ressurreição. E não se esqueçam, irmãos, aqui nós não estamos falando de gente que andava pela fé, não. Aqui nós estamos falando de gente que tinha conhecimento violentíssimo. Nós estamos falando aqui de gente que tinha cultura grega, que estudava. Então, Paulo aqui, quando ele começa a fazer essa exposição em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58, sobre a doutrina da ressurreição, ele está batendo de frente com os intelectuais que existiam na cidade de Corinto. Conseguiram compreender isso? Conseguiram sobre as três possibilidades? Então, vamos lá, irmãos, continuando.
espero que vocês possam aprender, irmãos, doutrinas bíblicas, porque quando a gente descobre as escrituras, isso muda a vida da gente para melhor. Tá conseguindo compreender? Tá? Acabou a graça? Vai defender? Continuando, então. Irmãos, continuando aqui. Tava louca. Tá sendo possuída. Irmãos, a defesa de Paulo sobre a doutrina da ressurreição do corpo e as suas declarações, aqui em 1 Coríntios 15, elas compõem... Irmãos, isso aqui é muito importante que eu vou falar para vocês. Gente, ó, Letícia. Sobre o que hoje? A defesa de Paulo, aqui em 1 Coríntios 15, ela compõe uma das literaturas mais profundas que existe no mundo. Uma das literaturas mais profundas que existem no mundo. E sabe quais são as outras literaturas profundíssimas que existem na Bíblia? São de Paulo e de João também. Por exemplo, 1 Coríntios 13, que vai tratar sobre a supremacia, sobre a excelência, sobre o dom do amor, que é o capítulo do amor na Bíblia, foi Paulo que expôs também. Tem o capítulo lá de Romanos 8, que fala sobre a vida que é dirigida e guiada pelo Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que vive debaixo do domínio do Espírito Santo é uma literatura excelentíssima. Foi Paulo também que expôs. E tem o capítulo 1 de Efésios que falam sobre o capítulo 1 de Efésios que fala sobre as bênçãos espirituais, sobre aquilo que nós temos em Deus. Foi Paulo também que trouxe para a igreja. Então, essas são as literaturas mais profundas que existem no mundo e ambas são paulinas. Ambas vieram do apóstolo Paulo. E tem os capítulos 22 e 23 de Apocalipse, que também são considerados duas literaturas profundíssimas, que foram escritas pelo apóstolo João. Então, quando a gente pega esses textos aqui que eu citei, 1 Coríntios 13, que fala sobre a supremacia, a excelência, o dom do amor, Romanos 8, que fala sobre a vida que é guiada pelo Espírito Santo, Efésios 1, que fala sobre as bênçãos espirituais, e Apocalipse capítulos 22 e 23, que fala sobre o novo céu e a nova terra, juntamente com esse texto aqui de 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58, são consideradas obras-primas profundíssimas e complexas. Então, por isso que merecem a nossa atenção. Então, vamos lá, irmãos. Eu destaquei aqui algumas coisas importantes para nós expormos no capítulo 15 de 1 Coríntios, porque o capítulo é muito extenso. Então, eu vou separar algumas e talvez eu termine hoje e talvez eu continue na próxima terça-feira para a gente aprender mais. Então, vamos lá? Deixa eu dar um gole aqui na minha água aqui. Segure o celular. Isso aqui eu tô aproveitando, irmãos, para poder jogar no canal, sabe? Que eu não preciso gravar vídeo em casa. Eu não tenho paciência para gravar vídeo em casa, é horrível. Samuel, você do que eu ir, menino? Quê? Tadinho. Tá brincando com você aqui. Olha o cabelinho dele, meu Deus. Cabelão. Não te contar? Nem Salomão teve um topete assim. Então, irmãos, continuando aqui. Na passagem que nós temos à nossa frente aqui, Paulo ele vai tecer considerações sobre três questões principais. A primeira delas, do versículo 1 ao 35, ele vai dizer que haverá mesmo a ressurreição dos mortos. Isso está do verso 1 ao 35. A segunda questão que ele vai tecer aqui é que qual será a natureza do corpo ressurreto? Como será? Quais serão as características do corpo glorificado? Quem ressuscitar? Qual a aparência que terá? Então ele vai tratar sobre isso do versículo 35 ao 51. E do versículo 51 ao 57, ele vai dizer o que acontecerá com aqueles que estiverem vivos no dia do juízo, quando o Senhor Jesus voltar. Então Paulo ele vai tratar sobre essas três questões específicas. E aí agora, irmãos, quando nós olhamos aqui para 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 58, nós temos que verificar quais são as provas da ressurreição dos mortos. O que garante que haverá ressurreição dos mortos de fato? Vamos lá? Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? O estudo sobre a doutrina? Mais ou menos. Eu vou revezar. Eu trago doutrina para vocês, eu exponho textos das escrituras e depois eu trago mensagens pastorais, mensagens de reflexão. Aquelas mensagens
A gente prega e o povo fica animado, tá bom? Eu prometo pra vocês. Será que você dá conta? E- Se precisar de um auxiliar nessa parte, vamos lá. Eu entendo. Essa vai ser. Essa doutrina aí, ó. Então vamos lá, irmãos. Daniel explica a doutrina. Hashtag aí. Então, irmãos, A alma é eterna. é engraçado que A alma volta pra Deus. ela é imortal, no Por caso. que a necessidade de ressuscitar? Você já tá com Deus? Não, você não, que ressurreição. Nessa sexta. Porque você não eu vai. vou- A alma vai voltar pra Deus, mas é naquele A grande alma não dia. morreu? Por que ela vai ter que ressuscitar? Isso. Mas a Ela não ressurreição vai é pra alma? Não é. Não é. A receita. Bom, mas eu quero entender assim, ó. A alma não, tá com Deus, não vai voltar pra Deus? O espírito não volta pra Deus? Estar com Deus já não é importante? Sim. Pra que um corpo ressurreto, então? Ele estabeleceu isso. Ah, então é porque ele estabeleceu, então pronto. Ah, bom, porque então. Ele é o Não soberano. quer saber então pra que Deus. esse corpo, não. Mas ele já tá mandando, então pronto. É porque. Porque você foi criado Não. assim pra você adorar a Deus. É certo? porque o plano Isso. original de. Então, mesmo que você morra naquele grande dia, você vai voltar pra lá nesse mesmo propósito. Mas Pra eles continuar não tá adorando. falando que vai ter um intervalo pra tocar com Exatamente. Esse intervalo existe agora. Ele Agora. existe agora. É entre Ele a existe morte agora, entre a morte e a ressurreição. Quem tá morto agora, a Isso. alma tá ou tá em Cristo ou tá. Ele fez você com o nariz outro chato, lugar. o olho azul, desse jeito, pra você adorar ele. É porque qual era o plano de Deus? Qual foi o plano de Deus? Que o ser humano. então quer dizer que você acabou de falar que depois que morre já tá com Deus? Tá. Não sou eu. Não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, você falou. Não sou eu que falo isso. É a Bíblia que diz tá, isso. tá com É. Deus. É. Aham. Aí eu me expressei mal, falei assim, que você leu e agora. Sim. Isso, já tá com Deus. Lucas- Você morre, já tá com Nem Deus. todos, né? Nem Não, todos, estamos mas falando já aqui dos. tá- É só porque que vai ter estamos um falando dos corpo cristãos. ressurreto. Depois daí na sua casa, Lucas capítulo 16, sobre o rico e Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele era um mendigo, era pobre, ele tinha feridas expostas que os animais vinham e lambiam, ele comia somente das migalhas que caíam da mesa do rico, e quando ele morreu, os anjos de Deus vieram e levaram seu corpo para o seio de Abraão. O rico morreu depois e foi levado para o Sheol. Sheol, na literatura da Bíblia, é tanto o lugar onde ficavam os justos e os ímpios. Só que os justos ficavam no seio de Abraão e os ímpios ficavam na parte que é chamada de inferno. Mas o Sheol, na literatura da Bíblia, é o lugar para onde vai os espíritos das pessoas que morreram. Então os justos vão para o seio de Abraão e os ímpios vão para o inferno. Os Quando ímpios que não são salvos. Os Entendeu? injustos. Que não vão pro céu. Os pecadores que Entendeu? não foram justificados. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram seu espírito automaticamente para o seio de Abraão, que é o paraíso. E quando o rico morreu, diz a Bíblia que ele foi para o inferno. Não diz quem levou, mas diz que ele foi para o inferno. E estando ali sofrendo de um tormento violentíssimo, ele viu Abraão e Lázaro ao longe. E disse: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe o dedo na ponta coloque a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Tá vendo? Mas a carta que nós deu, nós já tem o trem do pastoral. Para ir pro céu, você precisa de alguém. Para ir pro inferno, você vai sozinho. Nós recebeu isso agora, tá vendo? Grande revelamento. Mas é claro. Olha pra você ver. Ele morreu, Essa é a os palavra anjos não que vocês levou vão ele pro céu. meditar o resto da E o semana. outro lá foi pro inferno. Conta quem levou. Foi pro inferno, Se foi pro inferno, pode ir sozinho. Mas isso aí é doutrina da eleição, Dani. Vai entrar nessa, poxa? Não tinha nós aqui não, Dani. Vai entrar nessa? Não, eu acho desnecessário um debate desse tirar bom. minha parte. Aí, Então- aí, você tá contando pra mim. Aí, continuando. Chegou lá e pediu uma Mas aguinha, realmente, um aí dedinho. só vai pro céu. Aí pediu água E, Uma grávida de Cristo. e aí Abraão disse para ele. Simplifica isso aí, porque eu entendo assim, a aguinha do dedinho aí. E aí Abraão disse para ele: você teve a sua recompensa em vida e Lázaro teve a sua recompensa em vida. Agora ele está recebendo aquilo que lhe é devido e você está recebendo o que lhe é devido. E aí disse: então, peça que alguém ressuscite, vá à casa de meus pais e mande e conte para os meus irmãos o que acontece aqui, para eles não virem parar aqui.
E aí Abraão fala assim, ó, eles já têm as leis, eles já têm a lei e os profetas, que no caso era a Bíblia, o Antigo Testamento. Se eles não acreditarem nisso, eles não vão acreditar em mais nada. Ou seja, mesmo que um morto ressuscite e vá lá na casa dos seus pais e avise eles o que está acontecendo aqui, ainda assim eles levarão uma vida no pecado e sem Deus. Só que Abraão falou, eles têm a Bíblia, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm aquilo que foi ensinado por Moisés, aquilo que foi ensinado por Jeremias, por Malaquias. Eles por têm Daniel, tudo isso. por Carla, por Daniela. Por Daniel, sim, né? Carla, hoje, não. fã de hoje. Não, mas no caso lá, né, naquele contexto. E aí, ele reconheceu tanto na eternidade, automaticamente o espírito de Lázaro foi levado para o paraíso, o seio de Abraão, e o rico reconheceu Abraão, Abraão reconheceu o rico, o rico reconheceu a Lázaro. Então, na eternidade, a gente vê que mesmo na alma, a gente tem uma consciência viva, ativa, a gente sabe quem é quem, e não tem isso de sono da alma, não tem isso de aniquilação da alma, é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Leia depois na sua casa. E a dúvida dela foi essa, ela só não foi direto. Depois você leia. Você tem dúvida sobre ter purgatório, Mirlene? Não. Quando você chegar nessa casa, leia sobre Lucas 16. Não, é porque ele já falou que já vai direto. Não, ele... Automaticamente. Não é que vai direto pro céu, né, Daniel? Automaticamente. É não abrir e fechar de olhos. É não abrir e piscar de Débora, olhos. não foi porque eu falei que ensinou? Eu falei assim, então se não vai direto pro céu, por que o povo tem que ressuscitar? Essa foi minha dúvida. Eu vou ser É porque quando Deus te fez, Carla, quando Deus fez Adão, ele fez Adão como? Um espírito ou um espírito com corpo? Com porco? Com corpo. E o que ele disse? O que ele disse? Você deverá comer de todas as árvores que existem no jardim, mas o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse dia você morrerá. A morte não fazia parte da vida do homem com Deus. O homem viveria para sempre na presença de Deus no seu corpo físico. Pai Daniel, os que morrem em Cristo não vão esperar a volta de Cristo e ele não vai ter esse acontecimento? Onde que tá isso na Bíblia? Uai, eu já estudei, foi isso. Uai, não, onde que tá isso na Bíblia, gente? Você entendeu, Carla? Eu acho que no arrebatamento, na volta de Cristo, que eu já testemunho de Jeová. Não é não. E o telão? Eu já estudei. Não, para, esquece telão, pelo amor de Deus. Assim, isso aí a gente tem que ver, porque eu já aprendi na minha igreja que ficaremos adormecidos e quando Cristo vier, juntamente... Então vamos lá, vamos para a Bíblia. O que Jesus disse pro ladrão na cruz? O que ele disse para ele? Ainda hoje você estará no paraíso. Isso. Não, e esse é outro versículo que ela acabou de ler agora. O rico e o Lázaro não morreu, esse já não estava lá, um já não estava no céu, o outro... Então, mas após o julgamento não vai ter um inferno pior? É o Geena, o Geena. Então, não onde terá, o inferno será lançado. E não terá uma maior glória para aqueles que morrerem em Cristo? Não, tem a recompensa das obras. Então, mas você não vai ter um... Não vai coroa, a minha você aí... Não é mais doloroso não, tá no lugar que eles estão sofrendo, mas ainda não chegou. Mas a salvação, ela é agora. Sabe por que Jesus falou isso pro ladrão na cruz? Porque ele tinha aquela ideia dos judeus. O reino é para depois, é messiânico, é futuro. O reino é milenar. Aí ele fala assim, Senhor, lembra-te de então, mim. Se trata de hoje. Quando eu entro na eternidade, é agora. É agora. Entendi. Débora, quando ele fala assim, ó, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ou seja, quando o Senhor estabelecer o milênio, lembra-te de mim. Aí Jesus fala assim, ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Ou seja, a partir do momento que nós dois morrermos, nós vamos para agora. Então, quando ele vier, vai só haver o julgamento das obras, o galardão. Haverá o juízo final. Haverá o juízo final. No juízo final haverá o julgamento das nações. Explica o que é esse corpo glorificado, senão daqui a pouco vai achar que é um ser brincante. Gente, é o estudo aí. Se vocês... O que é isso? O que é o corpo glorificado? Tô falando que você não sabe não, calma. É um anjo de luz. Eu sou um anjo de luz. Que é isso? Não, se a pessoa for luz, foi Jesus. Não é que eu vou ver, não. Então vamos continuar. Nós só anuncia a luz é ele. Então vamos continuar aqui na exposição. Você anuncia a luz que sua escuridão. Nós só anunciar a luz igual o João fez. Ele anunciava a luz, mas ele não era a luz. Então antes de entrarmos na questão... Eu li a Bíblia. É isso que acontece quando a gente lê. Sabia que eu ia ser usada hoje. Então, continuando aqui, gente, sobre a questão das provas da ressurreição, porque o que garante que de fato haverá ressurreição dos mortos? Qual é a nossa prova? E o interessante, irmãos, que eu vou aqui antecipar para vocês,
Vocês se lembram quem acreditou na ressurreição de Jesus e quem não acreditou? Vocês se lembram? Maria Madalena acreditou? Não, mas automaticamente, quem que ficou cético com a ressurreição e quem que acreditou? Tomé. Não, de forma geral, os discípulos ficaram céticos. Vocês lembram? Ah, ressurreição dos mortos. E quando... Maria saiu desesperada querendo caçar o corpo. E quando os soldados... Não, ele falando da ressurreição, Gente, quando ela encontrou com ele no caminho. E quando os ela soldados estava falaram para os judeus, para os líderes religiosos que tinham mandado matar Jesus, que o corpo tinha sumido, o que eles falaram? Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles acreditaram automaticamente na ressurreição de Jesus. Os líderes religiosos. Os soldados romanos chegaram para avisar. O corpo de Jesus sumiu. Eles disseram entre si. Ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. E os que andavam com ele na hora teve... Foram céticos. Me conta uma coisa. Por que nosso corpo vai para a terra e do Jesus foi para lá e ele sumiu? Esse corpo aqui foi... Porque ressuscitou ao terceiro dia. Então, mas esse ficou corpo na que ele sepultura. tinha... Ficou na sepultura. Ficou na sepultura, saiu da sepultura no terceiro dia, quando ele ressuscitou. Jesus não, morreu. ele levou o próprio corpo. Pra onde? Isso, mas aqui, ó. É porque ela não tá entendendo que a ressurreição de Jesus Por foi de que é imediato. que nós vamos demorar tanto para ressuscitar? Se Cristo ressuscitou com 3 dias. Essa é a sua pergunta. Então quer dizer que a gente vai ganhar um corpo para alma também, ué, já que Jesus Mas é esse mesmo corpo que você tem aí. Mas é isso, mas o estudo tá sendo sobre isso. Não, então, eu não tinha entendido isso. O estudo tá sendo sobre isso. Até hoje eu nunca tinha ouvido. O que você entendeu falar? O que você quis perguntar? Por que o nosso corpo vai para a terra? Eu achei interessante que, agora que eu raciocinei, o corpo de Jesus foi pro céu. Foi. O corpo. Foi. E o nosso é tão, entre aspas, impuro que nem vai agora, vai um dia. Depois, mas aí ele vai ser reconstruído. Isso foi depois da ressurreição, mas tem dois que foram no corpo. Tem dois que foram no Elias, corpo. Enoque e Elias. Pois é, e Elias também. O ladrão que estava ao lado dele, o corpo foi ou ficou? Não, o corpo ficou na sepultura. A ressurreição será só na segunda vinda de Jesus. O único que ressuscitou. Ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo. Mas no espírito. Era a alma. Espírito. Ele morreu naquele momento. O corpo dele entrou em putrefação, decomposição. Já era. Esse corpo ele receberá de volta transformado, glorificado. Eu vou explicar sobre isso agorinha. Quando Jesus Cristo voltar, na sua segunda vinda. Que é a ressurreição. Que é a ressurreição. Que é onde o seu corpo vai ser reconstruído. Esse mesmo corpo aí. Você não vai vir em outra forma, não. Aqui em 1 Coríntios 15, nós... Agorinha, se vocês tiverem paciência, eu vou chegar nessa área. Eu acho que não dará tempo hoje, porque a doutrina da glorificação... Não pode ter paciência quando a gente quer aprender. É uma aprendizado não é Mas não tem como passar tudo de uma só vez. Ele tá falando que vai chegar lá. Esperar nós tirar as dúvidas. Não, mas eu não ele fala importo que com chega isso. lá, vai chegar lá e mas pode tirar mais Mas dúvidas. eu não me importo de tirar as dúvidas. E chegou lá primeiro que eu sei. Isso, mas é porque eu tô fazendo a exposição. Isso, porque você fala muito devagar, Guimara. Não, isso é bom. Eu tô fazendo a exposição. Mas é bom porque o assunto foi interessante. Não, foi isso, eu tô falando porque o entendimento foi tão legal que nós conseguimos chegar lá na frente antes de terminar. É legal. É porque surgiu dúvida. Quando há dúvida, vai haver aprendizado. Mas essas participações, elas são legais. Elas são úteis, entende? Nós aprendemos. São edificantes. Nós aprendemos mais questionando do que escutando. É verdade. Nem que saia uma pergunta idiota, mas nós aprendemos. Mas aqui nós podemos fazer isso. É só um... Eu escutei uma mulher do Testemunho de Jeová falando que o corpo ia voltar pra terra. O corpo, eu pensei, que me é doido o corpo. Agora eu tô entendendo. Não que eu vou falar pra essa terra aqui, mas que vai existir um corpo pra essa alma. Ah, no caso ela tava falando novo céu e a nova terra, né? No caso, né? Isso. É isso que eu tô falando. Mas não vai ter nova terra, não. Eu tô falando assim, que realmente vai ter um outro corpo pra colocar essa alma. E a partir desse seu aí, ó. O corpo, eu vou falar sobre isso agora, o corpo vai ser... Com Jesus, o corpo vai ser esse corpo que você tem hoje, só que com características novas, entende? Ele vai ser glorificado, aperfeiçoado. Ele não estará mais sujeito à morte, ele será imortal. Não estará mais sujeito à doença. Depois leiam na casa de vocês 1 Coríntios 15, que é o capítulo que nós estamos estudando. Ele é muito complexo, ele é muito longo, não tem como eu ler o todo aqui. É interessante, né? Uma criança que morre, ela vai voltar criança? Pois é que tá, nós não temos respostas para isso. Essa parte aí... Só que a questão é, quando ela atingisse a idade da maturidade, seria com qual idade? 18, 19, 20? Será que não seria dessa maneira que ela voltaria, entende? Mas o tempo... Será que todos vão voltar com a mesma idade? Tipo assim, todo mundo com 18? Isso não existirá quando Jesus voltar, gente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É porque nós... A vontade de Deus não é a mesma vontade. É porque quando nós olhamos para essa questão de tempo e de circunstância, isso não irá existir na eternidade, entende?
Jesus ressuscitou com 33 anos, mas quantos anos Jesus tem hoje? Isso acabou quando ele ressuscitou. Essa questão de idade. Não, essa questão de idade não, mas eu falo assim, a questão de muitas pessoas antes dos 18 anos morrem, tipo criança, eu tô falando nós. Não, isso eu entendi. Como adulto. Mas eu tô falando, quanta criança que morre com 3, 5 anos? Ou morre bebê. Ou é morto já na gestação, no feto, então, né? assim, deixa eu te falar uma coisa. isso que eu tô falando. Eu não tenho voz onde a Bíblia se cala. O que a gente pode fazer em cima disso se chama conjectura, especulação. Eu posso tentar te dar uma resposta que não existe. A verdade é essa. Então, aonde a Bíblia se cala, eu prefiro me calar também. Então, a Bíblia não traz respostas para isso. Mas é que eu falo, a Bíblia deixa muita coisa, entre aspas, tipo assim, acho que... Mas a Bíblia, ela é clara no que é importante, que é a salvação. No que se trata de salvação, a Bíblia ela é clara em todos os aspectos, entende? Agora, o dinossauro existiu ou não? Qual que é essa importância para a eternidade, entende? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A importância da criança que morre, de uma criança que morre, que eu falo, é porque assim, eu imagino que quem perdeu uma criança fica aquela coisa, né? Será que... Eu acredito mas que o consolo é saber que ela... O consolo que a gente tem é de saber que, embora tenha um grupo que não acredita na salvação de todas as crianças, porque e se ele atingisse a idade maior de idade, se ele fosse um maior de idade, ele seria um bandido? Ele se transformaria num psicopata, num assassino, num estuprador? Deus sabe o que aconteceria. Mas não aconteceu. Então tem um grupo que defende que nem todas as crianças irão para o céu. Eu defendo isso. Assim, eu vejo que... Você acha que todas as crianças... Eu não acho que todas vão. Então, assim, o consolo, irmã, o consolo está em saber que a criança pode estar com Deus, entende? O consolo está nisso. Independente de como ela vai ressuscitar, a Bíblia não fala. Se a gente é julgada até o dia da morte, não tem como você pensar que uma criança vai virar um bandido ou psicopata se ela não chegou a virar. Mas Deus, ele conhece de antemão aquilo que poderia acontecer. E ele é que é o juiz a nós. Mas e quando Jesus fala, deixai virar minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus? Sim, então esse é um texto que... Esse é um texto, Débora, que usa-se para poder defender que a criança vai para o céu, mas tem outros que não. Por exemplo... Eu acho que uma criança, até que ela seja capaz de praticar o mal, que a gente